Leituras da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Isaías, nos capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Isaías 9. O nascimento do príncipe da paz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Porque todo calçado que se traz na batalha, e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão presa das chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. O Senhor profere uma palavra contra Jacó, e ela vai cair sobre Israel. A ira do Senhor contra Israel. Todo o povo conhece seus efeitos, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem no seu orgulho e na sua pretensão. Os tijolos caíram, nós edificaremos com pedras lavradas, os sicômoros foram cortados, nós os substituiremos por cedros. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele, e estimulou seus adversários. Os arameus do Oriente, os filisteus do Ocidente devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. O povo, porém, não se voltou para quem o feria, e não buscou o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco em um só dia. A cabeça é o ancião e o respeitável, a cauda é o falso profeta. Aqueles que conduziam esse povo, desencaminharão-no, e os que eles conduziam, perderam-se. Por isso o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos nem das viúvas, porque todos eles são ímpios e perversos, e todas as bocas proferem infames palavras. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. Porque a maldade queima como um fogo que devora as sarças e os espinhos, e depois envolve a espessura da floresta, de onde a fumaça se eleva em turbilhões. Pela cólera do Senhor a terra está em fogo, e o povo veio a ser presa das chamas. Cortam à direita, e têm fome, comem à esquerda, e não se satisfazem. Cada um devora a carne de seu próximo, e ninguém tem piedade de seu irmão. Manassés come Efraim, e Efraim, Manassés. Isaías 10. Ai daqueles que fazem leis injustas e dos escribas que redigem sentenças opressivas. Para afastar os pobres dos tribunais e negar direitos aos fracos de meu povo. Que fareis vós no dia do ajuste de contas, e da tempestade que virá de longe? Junto de quem procurareis auxílio, e onde deixareis vossas riquezas? A menos que vos curveis entre os cativos, tombareis entre os mortos. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. O juízo de Deus sobre a Assíria. Ai da Assíria, vara de minha cólera e bastão que maneja o meu furor. Eu o enviei contra uma nação impia, e o lancei contra o povo, o objeto de minha cólera, para que o entregasse à pilhagem e lhe levasse os despojos, e o calcasse aos pés como a lama das ruas. Mas ele não entendeu dessa maneira, e este não foi o seu pensamento. Ele só pensa em destruir, em exterminar nações em massa. Porque disse, porventura meus chefes não são todos eles reis? Não teve Calano o destino de Carcames, Emate, o de Arfá, e Samaria, o de Damasco? Assim como minha mão se apoderou dos reinos de falsos deuses, cujos ídolos eram mais numerosos que os de Jerusalém e de Samaria. Assim como tratei Samaria e seus falsos deuses, não devo tratar também Jerusalém e seus ídolos? Quando o Senhor tiver terminado a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém,
Ele punirá a linguagem orgulhosa do rei da Assíria e seus olhares insolentes, porque ele disse: foi pela força de minha mão que eu agi, e pela minha destreza, porque sou hábil, dilatei as fronteiras, saqueei os tesouros e lancei por terra aqueles que estavam no trono. Minha mão tomou como um ninho a riqueza dos povos, assim como se recolhem os ovos abandonados, eu reúne a terra inteira, ninguém moveu a asa, nem abriu o bico, nem piou. Acaso o machado se vangloria à custa do lenhador, ou a serra se levanta contra o serrador, como se a vara fizesse agitar aquele que a maneja, como se o bastão fizesse mover o braço. Por isso o Senhor Deus dos exércitos fará enfraquecer seus robustos guerreiros, e debaixo de sua glória acender-se a um fogo como o de um incêndio. A luz de Israel tornar-se a um fogo e seu santo, uma chama, para queimar e devorar as suas sarças e seus espinhos em um só dia. O esplendor de seu bosque e de seu jardim ele o aniquilara, corpo e alma, será como um doente que definha. Restarão tão poucas árvores em sua floresta, que um menino poderá contá-las. O remanescente de Israel. Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó, para o Deus forte. Ainda que teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele só voltará um resto, a destruição está resolvida, a justiça vai tirar a desforra. Esta sentença de ruína o Senhor Deus dos exércitos executará no centro de toda a terra. Por isso o Senhor Deus dos exércitos disse: povo meu, que habitas em Sião, não temas o assírio que te castiga com a vara, e brande seu bastão contra ti, como outrora os egípcios. Porque dentro de muito pouco tempo meu ressentimento contra vós terá fim e minha cólera o aniquilará. O Senhor Deus dos exércitos vibrará o açoite contra ele como quando feriu Madian no penhasco de Horebe, e quando estendeu seu bastão sobre o mar, contra o Egito. Naquele tempo, o peso que ele te impôs será tirado de teus ombros, e o seu jugo desaparecerá de teu pescoço, ele avança pelo lado de Rimon. Vai contra Eate. Transpuseram o desfiladeiro, e acamparam em Gaba. Ramá está aterrorizada, e Gabaate de Saul, tomada de pânico. Levanta a tua voz, ó filha de Galim. Medmena está em fuga, e os habitantes de Gabim retiraram-se. Mais um dia de pouso em Nob, e depois ele levantará sua mão contra o monte Sião, contra a colina de Jerusalém. O Senhor Deus dos exércitos, com um golpe terrível, abate os ramos, as grandes árvores são cortadas, e as mais altas lançadas por terra. A ramagem da floresta tomba pelo ferro, e o Líbano desaba pela força. Isaías 11. O ramo de Jessé. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor, ele não julgará pelas aparências, e não decidirá pelo que ouvir dizer. Mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Naquele tempo, o rebento de Jessé,
posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Naquele tempo, o Senhor levantará de novo a mão para resgatar o resto de seu povo, os sobreviventes da Assíria e do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Senar, de Emate e das ilhas do mar. Levantará o seu estandarte entre as nações, reunirá os exilados de Israel, e recolherá os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. A inveja de Efraim abrandar-se-á, e os inimigos de Judá se desvanecerão. Efraim não mais invejará Judá, e Judá não será mais inimigo de Efraim. Eles voarão para o lado dos filisteus ao ocidente e, juntos, saquearão os filhos do oriente, estenderão a mão sobre a Idumeia e Moabe, e os amonitas lhes serão submissos. Assim como o Senhor pôs a seco o braço de mar do Egito, com seu sopro ardente, ele estenderá a mão sobre o rio e o dividirá em 7 braços, de sorte que se poderá atravessar a val. O caminho se abrirá para o resto de seu povo que escapar da Assíria, como se abriu para Israel no tempo em que ele saiu da terra do Egito. Isaías 12. Ação de graças. E dirás naquele tempo: eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação. E direis naquele tempo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Cantai ao Senhor, porque ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Isaías, nos capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Paz e bênçãos a todos.